Doutora Amanda, tomei seu tempo. É nosso? Somos democratas. A bancada é sua. Muito bom dia a todos. É uma imensa alegria estar aqui nesse evento, um convite tão carinhoso de mulheres magistradas, administradoras, que são uma referência para mim, pessoalmente. Então, agradeço a doutora Gisela, a doutora Ana Paula, agradeço a Marinês, minha querida Marinês, minha ídola. Faço um cumprimento... Eu vou ter que pegar esse microfone. Eu sou ciumenta e possessiva, e eu sou a coordenadora do NUPEMEC. Minha chefe, eu acho que eu me dei mal nesse cumprimento. Ana, eu te amo também. Fazer um cumprimento também especial aos servidores mediadores do Tribunal da 15ª Região, e eu faço em nome da Mariene Carvalho, que é do Sejusc Ribeirão e que está aqui conosco. E também, porque não podem ser esquecidos, já que estamos falando do futuro que eu penso já chegou, a todos os estudantes presentes, sobretudo a Caravana Ribeirão Preto. E agora vamos trabalhar, né? Que é para isso que eu estou aqui. Bem, a minha proposta para vocês é de iniciarmos com a seguinte indagação. Qual a nossa matéria-prima de trabalho? Nós, profissionais do direito, temos o que como matéria-prima? E qual a finalidade do nosso trabalho? De fato, seria correto considerar que a nossa matéria-prima é a lei? E a finalidade do nosso trabalho seria a aplicação da lei ao caso concreto? Alguém discordaria dessa resposta? Confesso que eu gostaria muito que discordassem. Esse novo momento de transformações, não só no aspecto do direito material, tão bem discutido ontem, mas também no aspecto do direito processual, esse novo momento requer que repensemos exatamente esse aspecto de qual é o objetivo das nossas atividades. Para mim, é preciso a consciência de que a nossa matéria-prima de trabalho não é a lei, mas sim o ser humano e todos os conflitos que o cercam. E a finalidade do nosso trabalho não é a aplicação da lei, mas sim a tentativa de ser instrumento para a pacificação desses conflitos, para a criação, a partir disto, de uma sociedade mais colaborativa, mais construtiva. E é a partir, então, desse pano de fundo e dessa perspectiva mais humanística de visão da nossa atividade, que requer a quebra de alguns paradigmas muito próprios à nossa formação jurídica extremamente positivista, que eu os convido às breves reflexões que farei aqui acerca dos novos métodos de gestão de conflitos e da nova postura, da nova advocacia que se espera, e estenderei não só a advocacia, mas a todos os profissionais das carreiras jurídicas que se complementam nessa atividade tão nobre de pacificação. Bem, partindo então desse ponto de vista, eu vou me permitir compartilhar dois pequenos cases rapidamente com vocês. O primeiro deles data de 2013, é um caso que envolveu um grande empresário brasileiro, nosso conhecido, Abílio Diniz, na sua disputa, na sua saída do grupo Cassino, uma disputa que houve para a saída do Pão de Açúcar do Abílio Diniz. Naquela ocasião, havia em curso não só uma grande arbitragem internacional, mas também uma ação judicial, e esses processos já tramitavam há cerca de 3 anos.
E ambos estavam perdendo muito dinheiro com aquela situação. Até que, então, a esposa do Abílio Diniz teve uma ideia. Ela sugeriu, por que não contratar um mediador? E assim o fizeram. Esse mediador veio ao Brasil e esse longo, tumultuado, complexo procedimento de dissolução de sociedade teve um acordo firmado, chutem, em quanto tempo? Um acordo simples, 2 laudas. 6 dias. Em 6 dias, eles conseguiram, né, essa solução. Tudo bem que não foi um mediador qualquer, foi um dos coautores do best-seller Como Chegar ao Sim, William Ury. E o trabalho foi basicamente perguntar aos envolvidos qual era, de fato, os interesses deles. O mediador perguntou ao Abílio, mas você é o homem mais rico do Brasil, um dos homens mais ricos do Brasil, será que é uma questão mesmo de dinheiro? O que você realmente quer? Qual é o seu interesse por detrás da posição assumida? E Abílio respondeu, a minha liberdade. E quem sabe, ele foi inclusive vítima de um cárcere privado na sua história pessoal, né? Havia uma cláusula, que era uma cláusula de restrição de qualquer negócio ligado àquele ramo, ou seja, uma cláusula que restringia a possibilidade de atuação do Abílio com liberdade no mercado a partir da sua saída do grupo. E era isso que o incomodava, e não as cifras milionárias envolvidas na negociação. E a partir da descoberta, então, deste interesse por detrás da posição, em 5 dias a questão foi solucionada satisfatoriamente para os 2 lados. Bem, qual a moral dessa história? A principal moral dessa história é: ouçam suas esposas. Mas fora isso, né, nós precisamos refletir realmente se é a partir deste dogma da aplicação da lei que nós conseguimos pacificar. O segundo caso, de forma muito mais breve, é do drástico acidente que envolveu a TAM em São Paulo, 2007. Também tenho certeza que isso se encontra vivo na memória de vocês, com 199 vítimas fatais. E naquela ocasião, inclusive à luz da percepção das necessidades emergenciais das vítimas, das famílias das vítimas, por exemplo, sob aspectos mínimos de dignidade, como auxílio para reconhecimento dos corpos, autorização para cremação, acolhimento dos familiares que eram de outras localidades em São Paulo, medidas emergenciais, assistenciais, vamos dizer assim, para um primeiro, preliminares. A partir dessa disponibilização da Defensoria Pública, PROCON, Secretaria Municipal de São Paulo, começou-se a trabalhar ali a possibilidade de um grande modelo de indenização extrajudicial. Foi criada, portanto, é uma primeira referência no Brasil da criação de uma Câmara de Indenização absolutamente extrajudicial, em que funcionou basicamente como um local de informação, um local de acolhimento de demandas e de liquidação de danos, que, em resumo, atendeu de 59 pleitos formulados a solução em 14 meses, a solução total das pretensões dessas famílias envolvidas, de 56 desses requerentes, um índice, portanto, altíssimo de solução, em um tempo recorde, que temos que admitir dificilmente seria alcançado nos padrões do judiciário tradicional. 14 meses,
uma demanda de alta complexidade como essa? Esse modelo que se chama desenho de sistema de disputas é muito utilizado já fora do Brasil, principalmente no direito norte-americano. O 11 de setembro, a tragédia do 11 de setembro também trilhou uma mesma formatação de Câmara de Reparação de Danos, da mesma forma a tragédia do petróleo no Golfo do México, enfim. Mas o Brasil ainda tem experiências muito pontuais e muito modestas neste particular. E vocês, a essa altura, estão se perguntando, nossa, Amanda, mas a gente lida com o direito do trabalho, de descumprimento de normas comezinhas, verbas rescisórias, e você me traz um caso do Abílio Diniz, e depois um caso, né, de uma tragédia como a TAM. Como que eu faço esse link? Eu volto à pergunta, como não fazer esse link? O conflito tem a mesma natureza em qualquer dessas situações. Conflito é sempre conflito. A nossa falha tem sido limitar, tem sido empobrecer esse conceito de conflito, a partir, novamente, da nossa formação jurídica, que passou a considerar o conflito como sinônimo da lide jurídica. Aquilo que se extrai do cotejo entre a inicial e a contestação, que, por sua vez, vem de uma categorização técnica empobrecida que nós fazemos daqueles fatos, daquelas circunstâncias que nos são relatadas e que são sempre carregadas de muito mais do que a gente pode, de fato, encaixar em alguma categoria jurídica. O conflito vai muito além. Mas nós perdemos essa capacidade de enxergar esse fenômeno com a riqueza que, de fato, ele apresenta e, sobretudo, conforme propõe a moderna teoria do conflito, como um agente positivo de mudança. A nossa tendência é enxergar a disputa, o embate, a divergência, sempre como algo negativo, esquecendo que é a partir exatamente desse embate, dessa divergência, que a evolução e o progresso pode ser obtido, a partir do aperfeiçoamento, da correção de falhas e do crescimento. Nós precisamos resgatar essa lógica mais ampliada e interdisciplinar, e esse congresso específico foi muito feliz porque trouxe o viés transdisciplinar para as nossas discussões. Desde ontem estivemos aqui com médicos, com sociólogos. Isso é muito relevante. O direito não pode se manter tão hermético. Nós temos que transitar nessas ciências afins que têm o homem como objeto comum. Esse era o pano de fundo que eu queria estender para conversar, então, agora, de modo mais pontual e mais prático, sobre métodos adequados de solução de conflitos no contexto trabalhista. Um tema que, sim, divide a nossa comunidade ainda, mas acredito eu que ainda nos divide muito em função de algum desconhecimento sobre o funcionamento desses métodos e, sobretudo, sobre a seriedade da política pública envolvida na aplicação desses métodos. Na fala de abertura, a nossa presidente, Gisele, destacou aqui o primeiro lugar, mais uma vez, do TRT15 em número de acordos firmados na Semana de Conciliação. Algo que, de fato, nos enche de orgulho. Mas eu vos digo, como coordenadora de Sejusc, o que mais me enche de orgulho é saber que esses 4.357 acordos obtidos durante uma exígua semana não são acordos a qualquer custo. São acordos com respeito total à ética e pautados na decisão informada de cada pessoa que é por nós atendida. E assim, da mesma forma, como é feito pelos nossos colegas em cada unidade judiciária da 15ª região. Porque, sim, é muito natural associar as políticas públicas de autocomposição, de consensualismo, ao volume de processos dos tribunais.
É normal que se faça essa correlação. Mas o controle do passivo dos tribunais, pelo exercício eficiente de políticas públicas de composição, pode ser uma mera consequência, mas jamais pode ser tomado como objetivo principal da instituição dessas políticas. O nosso objetivo com essas políticas, o objetivo primeiro é atender bem, solucionar, com celeridade e com ressonância das normas laborais. É claro que nós temos essa preocupação em um ramo que é marcado por particularidades, sobretudo pela assimetria das partes. E nós não queremos de forma nenhuma que essa política se transforme, sobretudo no momento delicado que os direitos sociais vivem no Brasil, em mais uma porta para a precarização. Fiquem muito tranquilos. Não é para isto que tudo o que tem sido feito, todas as nossas iniciativas estão se prestando. Bem, e, em razão do tempo, eu vou me permitir, então, comentar agora, de modo mais pontual, 3 aspectos de novos métodos de solução de conflitos. Um primeiro, tem passado até despercebido, está lá no CPC, artigo 381. CPC que é também relativamente novo, 2015. Houve ali uma mudança que eu considero muito interessante no que toca ao Instituto da Produção Antecipada de Provas. Nós, aqui na Trabalhista, até chegamos a discutir a questão da produção antecipada de provas, pensando nisto como uma ferramenta para possível minimização dos riscos de sucumbência ou também para viabilizar a liquidação de pedidos que foi inserida como requisito da inicial pela reforma trabalhista, certo? Muitos começaram a cogitar, vamos pedir a exibição dos cartões de ponto, né, para poder fazer uma liquidação correta e etc. Mas a nossa discussão não passou disso e deixou de observar, na verdade, a introdução de outros 2 incisos no artigo 381, que simplesmente tornam irrelevante neste requerimento de produção de tutela antecipada o elemento da urgência. E, definitivamente, consignam o direito à produção de prova como um direito autônomo da parte, superando, inclusive, aquele velho dogma de que a prova se destina ao juiz. Não, a prova é da parte, e é um direito da parte autonomamente, para utilização ou não utilização em processo futuro, que é meramente eventual. E sabe por que dessa alteração neste formato? Fica o lazer de casa, para que façam essa leitura do 381 depois, porque o legislador, no novo formato da tutela antecipada de produção de prova, estimula a desjudicialização, estimula a possibilidade de obtenção desse elemento de convicção primevo para que as partes tomem a decisão, por exemplo, sobre uma composição extrajudicial, para que elas analisem o melhor caminho a trilhar. Será que o melhor é judicializar? Eu tenho, de fato, elementos para isso? Será uma utilização robusta do contencioso? Porque, até então, estamos na sede de um procedimento de jurisdição meramente voluntária. Está lá a possibilidade, então, das partes requererem a produção de provas para deliberarem acerca de negociação extrajudicial, autocomposição ou simplesmente para prevenirem futuros conflitos. Isso, para mim, é uma prova inequívoca do novo momento que vivemos de valorização do consensualismo e de valorização de uma advocacia responsável, uma advocacia que saiba intercalar estratégias, analisar riscos, probabilidades e ser ora combativo e ora colaborativo. É essa plasticidade que fará a diferença do advogado. No futuro, não. A partir de hoje, já. Outro aspecto que já foi mencionado
anteriormente, a homologação de acordo extrajudicial. Mais um ponto espinhoso, que veio no contexto de um diploma muito contestado, muitas críticas ao modo como foi produzido, e talvez até em função disso a gente já olhe para ele assim, meio de cara virada. Homologação de acordo extrajudicial, veio com a reforma trabalhista, né? Enfim. Eu não vou me alongar também, mas faço uma ponderação de algo que tem funcionado muito bem na nossa experiência no Sejusc em Ribeirão, para onde são 6 varas, 5 varas têm destinado ao Sejusc a avaliação dessas ações. Este procedimento de jurisdição voluntária, ele tem requisitos, é necessário que se apresente uma petição inicial, submetida aos requisitos que são o padrão de qualquer inicial, e, uma vez não presentes esses pressupostos processuais, por exemplo, a representação das partes por advogados distintos, que é uma obrigatoriedade, e vejam que interessante aqui, houve uma exceção ao ius postulandi neste particular, o que demonstra, mais uma vez, quanta responsabilidade está sendo reconhecida à advocacia no manejo, portanto, desse novo instrumento. Mas, caso falte algum requisito, por exemplo, da petição inicial, hoje nós somos dirigidos pelo princípio da primazia do mérito, não é mesmo? Primazia do mérito, lá do CPC, com ampla incidência no processo do trabalho, e que nos orienta no sentido de que deve ser preferencialmente enfrentado o mérito, entregue a prestação satisfativa aos seus requerentes. Daí, portanto, o juiz não pode, por exemplo, extinguir sem apreciação de mérito, em razão de alguma falha formal no procedimento, sem antes dar às partes a oportunidade de correção dessa falha. O princípio da utilidade, da eficiência, e que nós temos reconhecido, inclusive, em segunda instância, no âmbito da trabalhista. Muito bem. Ultrapassada a questão dos requisitos de processamento para o processamento, adentramos no mérito, propriamente, desse procedimento especial. E aqui também as divergências, as convicções pessoais de cada julgador, sim. Também aqui se fará presente o princípio da livre convicção motivada, é um ato jurisdicional, seja para homologar, seja para não homologar, basta fundamentarmos. Agora, o que na verdade tem funcionado e achei interessante propor a vocês, todos, advogados e juízes. Assim como nós temos o princípio da primazia do mérito no que toca aos aspectos processuais, no que toca à análise do mérito, eu venho propor que pensem numa adaptação deste princípio que tenho chamado primazia do mérito integrativo. De fato, penso, com todo respeito a quem tem feito de modo contrário, que, sendo um procedimento de jurisdição voluntária, pautada no consensualismo das partes, o juiz não pode pensar aspectos do acordo. Homologo, mas tirando isso. Homologo, mas incluindo aquilo. Não pode, se isso for feito unilateralmente. Porque este padrão de substituição da vontade das partes pela vontade do Estado é um padrão próprio da jurisdição contenciosa e não da jurisdição voluntária. Mas nada obsta que o juiz, diante das partes, em uma audiência, por influência deste princípio da primazia do mérito integrativo, proponha uma repactuação. Converse. Pratique a persuasão construtiva. E se, doutores, melhorarmos aqui, né, este valor, incluindo a multa do 477, e se, doutores, neste caso específico, ressalvarmos que a quitação não abrange
eventuais pretensões relacionadas à saúde do trabalhador, uma vez que foi um contrato muito longo, enfim, aquilo que o caso demandar. A proposta, portanto, é princípio da primazia do mérito integrativo, com aproveitamento dos atos processuais já realizados e com aproveitamento, sobretudo, da predisposição das partes para o consensualismo e para a prevenção do litígio. Me parece que será muito mais efetivo que nós tentemos nos relacionar habilidosamente com esse fato social do que simplesmente ignorar e fechar a porta do judiciário. A OTREX ela pode ser uma oportunidade de se trazer mais eticidade e transparência para o processo do trabalho. E prometendo 2 minutos para falar, 2 minutos só, da arbitragem, também inserida pela reforma. Tenho também uma proposta um pouco particular no que toca ao artigo 507-A, que, doravante, não obstante toda a resistência e a negativa anterior da nossa jurisprudência reiterada, a arbitragem agora passa a integrar a CLT a um texto de lei e talvez seja a hora de trazermos novos argumentos para lidar com esse novo instrumento e não simplesmente ficarmos reiterando os anteriores, da indisponibilidade, da incompatibilidade com a arbitragem. Penso que esse caminho de reiterar argumentos que já, a meu sentir, se consideram superados com a introdução na CLT, pode não ser o caminho mais frutífero. Como penso, então, tratar a questão da arbitragem, que é, de fato, muito delicada dentro da realidade de um contrato trabalhista e na forma como foi regulamentada? Não defendo o modelo que foi regulamentado. Eu venho propor, na verdade, uma forma de lidar com ele, né? E que pode minimizar o impacto negativo dele. O artigo 507-A, ele adota o critério do trabalhador hipersuficiente, que é alguém que hoje receberia um pouco mais de R$11.000. Não considero que um trabalhador assim tenha, de fato, a autonomia necessária, que era falada, inclusive, pela doutrina. A doutrina defendia já, parte da doutrina, a arbitragem para aqueles trabalhadores chamados de subordinação invertida, o autoempregado, né? Não é o caso. E traz, então, um critério financeiro, monetário. Cerca de R$11.000 hoje, 2 vezes o regime geral da Previdência Social. E fala na cláusula compromissória, ou seja, a possibilidade de, no próprio contrato de trabalho, já ser afastada da jurisdição tradicional. Bem, porém, esse mesmo dispositivo, ele traz lá, no finalzinho, o seguinte, na forma da Lei 9.307. E, queridos, a Lei 9.307, para contratos que são classificados como contratos de adesão, considera que, mesmo havendo a cláusula compromissória, a convenção, portanto, de arbitragem no próprio contrato, essa cláusula tem a sua efetividade subordinada ao acionamento da arbitragem pelo aderente. Isso significa dizer que, ainda que o contrato de trabalho, porque eu não tenho dúvidas que ele tem as características de um contrato de adesão, ainda que o contrato de trabalho preveja a cláusula de arbitragem, no momento que o trabalhador prefira, faça uso do acionamento, do acesso à justiça via Vara do Trabalho de Campinas, pronto, ele renuncia, segundo a própria lei de arbitragem, àquela cláusula compromissória. Isso está lá. Não tem novidade. E mais, essa interpretação já está também anunciada em alguns julgados do STJ. Basta fazer uma breve pesquisa que vocês verão esse raciocínio sendo mantido pelo STJ. Ok? Bem, então, sobre as novas formas, em razão do tempo, eu optei por trazer essas reflexões no que toca a OTREX e arbitragem, sem falar das minhas 2 paixões, mediação e conciliação.
Mas quis também deixar em aberta essa reflexão sobre a necessidade de avançarmos no que toca ao reconhecimento da nossa função como profissionais do direito. Somos, em verdade, pacificadores, e essa responsabilidade fica muito mais evidente neste atual ordenamento, o ordenamento pautado no modelo multiportas de solução de conflitos, ou seja, são várias as alternativas disponibilizadas, e à luz das peculiaridades de cada caso, do tipo de conflito, das partes envolvidas, é que poderemos fazer a opção sobre qual a porta mais adequada, mais conveniente para aquela situação. Esse sistema híbrido enriquece a nossa atividade, mas requer também que nós desenvolvamos novas habilidades, habilidades negociais, habilidades de trato humano, que, por vezes, nos falta diante do tecnicismo, né, pregado pelas faculdades dogmáticas de direito. Eu vou, então, encerrar da seguinte forma. Eu fui instigada pelo meu companheiro de painel, né, que cantou aqui 2 músicas do Lulu Santos, gente. E a cantora aqui sou eu. Quem me conhece, né, sabe que é o meu hobby. Então, eu não poderia encerrar de outra forma com o seguinte trechinho, deixando em aberto toda a minha esperança com relação a essa nova perspectiva dos profissionais do direito, neste modelo em que se pode customizar, né? Os conflitos não precisam todos se adequar a um mesmo formato, a um mesmo procedimento. A gente tem pés de vários tamanhos, e agora existem tamanhos de sapato para cada pé, né? É um pouco essa metáfora que o modelo multiportas de solução de conflitos nos traz. E eu vou encerrar, inclusive, em função de ter aqui um colega também de música, o Wagner, que está ali atrás, com o seguinte trechinho. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Eu quero crer no amor, numa boa, e que isso valha para qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. Espera um pouco, Roberto. Estou com o microfone. Não vou cantar, não se preocupem. Vocês não terão esse prazer. Mas depois desse final apoteótico, até que eu vou desculpar a coordenadora do Sejusc de Ribeirão Preto. Muito bem. Eu quebrei todos os protocolos nessa mesa hoje. Até não ler o currículo da coordenadora do Sejusc, que é formada em mediação e conflitos pela Pepperdine University, é mestre em Direito pela USP, é coordenadora do Sejusc, da qual eu sou coordenadora no NUPEMEC, é professora, vocês já viram. E eu ia dizer, mas daí ela tirou a graça, é cantora. Eu só não sei se você está melhor cantora do que juiz ou juíza do que cantora. Parabéns, Amanda. Parabéns. Vocês deram um show, você deu um show.
Eu gostaria, como eu disse no começo da minha fala, isto é um grande congressamento. Eu gostaria de parar aqui para debater com você, mas eu queria lembrar duas coisas só que você falou, que é muito importante. Que o acordo não é feito a qualquer custo. O acordo é feito, as mediações são feitas com respeito às partes, com respeito à ética e com respeito ao valor do trabalho. O valor do trabalho, doutor Júlio, do trabalhador e o valor do trabalho para a empresa. E nós buscamos, sem dúvida nenhuma, e agora, mais uma vez, conclamando a união de todos, conclamando a união da magistratura, da advocacia, dos estudantes de direito, nós buscamos ser instrumento da pacificação de conflitos. Está encerrado este painel.